Seja bem-vindo em mais um episódio do O Especialista Podcast. Nesse espaço vamos receber vários especialistas de diversos segmentos. Vamos bater um papo com empresários aqui de Campo Mourão, profissionais que de fato fazem a diferença. E hoje eu recebo com muita alegria no nosso estúdio Douglas Venâncio Santana, ele que representa o desafio do empreendedor aqui em Campo Mourão. Douglas, é um prazer te receber. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Agradecer o convite e a confiança. Legal, hoje vamos ter aqui um bate-papo muito bacana. Vamos conhecer um pouquinho do Douglas, né? Quem é esse jovem empresário por trás do desafio do empreendedor e o que é o desafio do empreendedor. Então vocês vão ter conhecimento desses temas. Douglas, eu estou vendo aqui que você é formado em administração de empresas, gestão comercial e gestão financeira, que é a tua especialidade, e você é consultor de resultados do desafio do empreendedor e casado com a Gabriela Barbosa Venâncio. Se apresenta para nós quem é o Douglas Venâncio Santana. Bom, Rodrigo, eu gosto de ressaltar, na verdade, tudo aí começou realmente com a veia empreendedor, o empreendedorismo, a influência dos meus pais dentro de empresas. Então, eu sou empresário há 16 anos já, e por conta de ter sido criado dentro de um ambiente de comércio, teve aí essa questão de, eu vou fazer administração para me especializar, e naquele momento ajudar os meus pais. Então, foi assim que começou tudo, essa jornada minha como empreendedor. E aonde foi? Eu sei que você é de Minas, conta um pouquinho da sua história, onde você nasceu, né? Bom, Rodrigo, na verdade eu nasci em Goiás, nasci em uma cidade chamada Santa Terezinha de Goiás, interior de Goiás, e aos 13 anos me mudei para Minas, morava em Monte Alegre de Minas, que é onde estão os meus familiares, e ali foi criado. Então não tenho muitas referências de Goiás, minhas referências realmente são mineiras, até o sotaque já é mais o uai do que realmente o goiano. Legal, legal. E conta para nós, você é casado, né, com a Gabriela, vocês casaram em Minas, casaram... faz quanto tempo vocês estão casados? Nós já estamos casados há 7 anos, nos conhecemos em Minas, a Gabriela é mineira também, e iniciamos essa família lá em Minas e viemos aqui para esse estado que a gente está cada vez mais apaixonado, que é o Paraná. Legal, então você iniciou a tua carreira no empreendedorismo em Minas Gerais. Sim. Os seus pais tinham empresa lá, e como que era a empresa, de qual segmento, Douglas? Eu fui criado, de fato, em Goiás no ramo de padaria. A família do meu pai é toda padeiro. Mas aí em Minas já o meu pai tentou outros negócios. Perfeito. E aí com loja de utilidades, depois outros negócios ele tem hoje. Mas foi criado no balcão de uma loja. Sabe esse padrão loja de R$1,99? É tipo Legal. Isso, foi criado atrás de um balcão de loja de R$1,99, que era a loja dele. Legal. E o Douglas gosta de viajar? O que você faz nas horas vagas? Olha, eu gosto bastante do tempo de qualidade com a família. Então, viajar é uma coisa que eu gosto bastante. Parques, praia, bosques, enfim. Coisas como essas, assim, ter aquele tempo, que seja numa praça, assim. Geralmente é o que eu gosto de fazer aos finais de semana. Legal. E tem alguma viagem que te marcou, que você fez recente? Olha, eu fiz recente uma viagem aqui para a Argentina, né? Nós fomos para Buenos Aires, conhecemos ali uma região. Depois que a gente mudou para cá, o que muitas pessoas falaram, nossa, vocês estão muito perto da Argentina, vocês precisam ir lá conhecer, e seguindo o conselho de alguns amigos aqui, nós fomos lá e realmente gostamos bastante do que vimos. Legal. E o que mais chamou a atenção na Argentina, nos nossos irmãos? Olha, para ser sincero, ainda não conheço a Europa, mas eu gosto muito dessa parte de cultura e história, então eu vi muito disso lá. As pessoas, quando falaram, vocês vão ver que Buenos Aires tem algumas regiões que são inspiradas. E eu ouvir a história, conhecer um pouco da história do lugar, isso me fascina. Legal, Douglas. Eu vi aqui no teu currículo, né? Você tem 36 anos de idade, já 16 anos no empreendedorismo, né? Então, é algo que começou desde muito novo. Né? O que você traz dessa bagagem? O que você gostaria, na verdade, de destacar, né, que foi o seu principal aprendizado dentro desse período? Rodrigo, isso aí eu gosto de pegar um pouco mais atrás. É interessante que um dia eu parei para tentar entender como foi que eu vim parar onde eu tô hoje. E eu me lembrei que desde a infância eu gostava tinha um lado empreendedor até nas brincadeiras, sabe? Legal. Eu tava pensando, eu nunca fui bom de bola. Eu sempre fui bem perna de pau.
Só que eu era aquele cara que era o dono da bola. Só que foi além disso, foi além de ser o dono da bola. Eu já fui dono de time, tipo de formar um time, arrumar alguns patrocinadores, fazer uniforme. Isso lá criança, com meus 13 anos. Então, cada vez que eu faço uma reflexão e tento ver esse lado do empreendedorismo, de onde vem, eu começo a perceber que parece que é algo que era interno mesmo, era alguma coisa que havia em mim. Houve realmente a inspiração dos meus pais para eu ter os meus primeiros negócios, mas eu acredito que eu sempre fui aquela criança que tive, sabe, aquela visionária, sonhadora, que parece que enxergava assim um passo à frente. Que legal. Eu tinha muito disso. Como eu não sabia jogar, era melhor eu ser dono do time, né? Então você foi ali vamos dizer ali, um cartola, né? Foi quase isso. E eu vi aqui no teu currículo também, Douglas, já falando um pouquinho do desafio, né? Esse bate-papo nosso e conhecendo um pouquinho, você que veio de fora, né? Pode ser que muitos de vocês aí não conheçam o Douglas ainda, então ele vai contar para nós agora sobre o desafio do empreendedor. Eu vi aqui que você conheceu o desafio, que você foi cliente. Exatamente. Conta para nós como que foi essa história. Bom, Rodrigo, eu empreendi já em 4 segmentos diferentes do modelo de varejo tradicional, né? Eu tive posto de combustível, pet shop, academia e papelaria foi meu último negócio. E hoje eu estou 100% dedicado realmente ao desafio empreendedor. Mas nesse período, com esses 4 negócios, alguns negócios deram muito certo, outros negócios nem tanto. E como eu falei aqui, eu sempre me considerei uma pessoa que tecnicamente era boa. Eu tinha uma boa técnica, tinha formação, tinha um conhecimento, entendia de ferramentas, entendia de técnicas, enfim. Só que parece que isso não era o bastante para eu ter o resultado, ou seja, ter o controle total sobre as minhas empresas. Parece que, sabe quando o mercado parece que ele influencia mais, a concorrência influencia mais, os fatores externos influenciavam mais o meu resultado do que os fatores internos, no caso eu mesmo. Sim. Então, ali na pandemia, mais ou menos em 2020, eu já tinha tido ali o pet shop e a academia, eu já não era mais dono, eu tinha a papelaria, estava focado na papelaria, essa papelaria era muito boa, uma papelaria muito grande, a gente fazia muita venda no atacado, licitação, fornecia algumas escolas, escritórios, então a gente tinha um bom volume de vendas. Só que quando veio a pandemia, muitos desses nossos clientes frearam as compras. Órgãos públicos, escritórios, enfim, muitos desses clientes frearam e a gente ficou só com um varejo e esse varejo ainda lockdown de porta fechada. Então era um varejo, mas caiu bastante, exato. E a gente chegou muito perto ali de quebrar essa papelaria. Eu costumo dizer que essa papelaria ela não quebrou porque eu não deixei. Eu falei, não, isso aqui é por orgulho mesmo, assim, é uma vontade, é um desafio para mim, eu não vou deixar esse negócio aqui e falir. E aí eu pensei, tá, como eu falei, sempre pensando lá na frente. Pensei, tá, e dentro da pandemia, o que é que hoje não tem lockdown? O que é que não fecham? O que é que não é obrigatório parar de trabalhar? Aí me veio na cabeça a questão do posto de combustível. Alguns amigos, a família amiga que tinha posto de combustível, então ali surgiu uma ideia de eu entrar de sócio em um posto de combustível já na cidade de Uberlândia. Legal. E assim eu fiz. Pensei, não, se o comércio parou, o posto de combustível não para. E me aventurei. Só que me aventurei aí sem conhecimento da área, então realmente não foi algo que trouxe um resultado tão significativo. Você foi buscar então, Douglas, outra oportunidade de negócio, né? Observando ali a realidade que a gente estava vivendo na época. Exato. Então isso que te motivou a buscar por esse empreendimento que é o posto de combustível. Exatamente. Ah, legal. Só que, por falta de conhecimento da área, acabei me envolvendo e as coisas não saíram como... Sabe quando você tem expectativa muito mais alta do que a realidade de fato? Foi mais ou menos... Na hora que adensa ao negócio, que você conhece como funciona de fato, né? E é bem diferente do meu modelo papelaria, por exemplo, margens de lucro, enfim, é uma série de coisas aí completamente diferentes. Exatamente. Legal. E aí, para resumir a história, depois desse posto de combustível eu vi que não era, fiquei 2 anos com o posto e vendi ele para os meus sócios e falei, não, vou me dedicar que só a papelaria, já estava ali no finzinho da pandemia, ali finalzinho de 2021. Perfeito. Quando eu decidi voltar para a papelaria e colocar toda a minha energia lá, na minha cidade surgiu o Desafio Empreendedor. O Desafio Empreendedor ele é um programa que ele surgiu em Goiânia e em Goiás e em Minas já é muito conhecido. Legal. Então eu já tinha escutado falar, só que a cidade era pequena, a cidade de 30 mil habitantes, onde era papelaria. Legal. Então o desafio ele nasceu. A primeira unidade foi aonde? Foi em Goiânia já há 17 anos atrás, foi quando começou o Desafio Empreendedor. Foi a primeira turma formada, foi ali em Goiás. Legal. E quem começou o desafio? O Paulo Leustáquio, hoje ele é o nosso CEO, ele que iniciou isso
lá 17 anos atrás. Ele rodava essas turmas, ele disse que ele pensava que ele teria ali, no máximo, mais uns 20 pessoas junto com ele, e hoje nós já somos 200 pessoas aí esparramadas pelo Brasil e o mundo. Legal. Então iniciou ali em Goiânia, né? Exato. E logo propagou para dentro do estado e também foi abrindo, foi Minas, aí que chegou em vocês lá. Exato. Legal. Então eu já tinha escutado falar, só que a cidade era pequena e ainda não tinha Desafio Empreendedor lá em Monte Alegre. Perfeito. Só que como a região já tem muitos profissionais atuando lá, então a gente já está chegando em cidades menores lá. Sim. E assim chegou na cidade onde eu tinha papelaria e por conta das dificuldades, eu me lembro que quando me apresentaram o desafio, eu falei pra Gabi, falei, olha, essa é a última cartada, aqui ou vai dar muito certo, ou então a gente fecha as portas de vez. Porque se eles estão aqui apresentando, né, e trazendo toda essa visão de que a gente vai melhorar o nosso resultado, vou confiar e vamos fazer. Só que da nossa parte, vamos fazer tudo que for preciso. Legal. E aí foi a virada de chave. Exato, graças a Deus, essa nossa dedicação, esse comprometimento. Ali no terceiro mês a gente bateu um recorde de faturamento, a gente nunca tinha atingido o resultado que a gente atingiu naquele momento. Legal. E a gente veio se destacando mês a mês, todos os meses, com bons resultados, mudando muita coisa na empresa. A empresa passou a se tornar referência ali na cidade, na região. Com isso, as portas começaram a abrir de novo. Então, as coisas foram aumentando de proporção e ficaram muito melhores do que antes da pandemia. Então, a gente teve um avanço muito grande nessa época. Então, dentro da tua, papelaria, Douglas, trabalhava você e a Gabriela, tua esposa. Isso, nós tínhamos mais 6 colaboradores. Mas eu e ela vocês que tocavam o empreendimento, perfeito? Perfeito. Conta para mim quais eram os desafios dentro do matrimônio, né, quando uma empresa está indo mal. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco da tua experiência. Rodrigo, é bom, é fácil falar, né? A gente precisa dividir o pessoal do profissional, mas na prática não é bem assim. Você também meio que você empreende junto aí com a Bel, né? Exato. Então, quando as coisas vão bem, acho que talvez seja um pouco mais fácil. Quando as coisas vão mal, então era bem esse momento e eu assumi aquela responsabilidade de fazer dar certo. Perfeito. Só que ela sempre foi uma pessoa que esteve junto e apoiando. Mas eu me cobrava muito pelo fato das coisas estarem daquela forma. Só que a Gabi... parte do provedor, né? Exato. Figura do homem. Exatamente. Legal. Só que a Gabi sempre foi uma pessoa que apoiou bastante. Então, se eu falasse vamos, ela estava pronta e íamos. Nós temos uma foto guardada em casa, eu e ela, numa moto emprestada na pandemia, fazendo entrega de material escolar. E porque naquela época a gente vendeu o nosso carro e a gente ia comprar um outro carro, só que nós falamos, não, ao invés de comprar outro carro, vamos pôr dinheiro na empresa porque a gente não sabe do dia de amanhã. Perfeito. E a gente arrumou uma moto emprestada, estava fazendo entrega durante a pandemia, eu e ela, nós temos essa foto de recordação mesmo, pra gente lembrar de onde a gente veio e o que a gente já passou. Mas foi um momento que a gente aprendeu bastante, sabe? Eu considero que, assim, a gente aprende muito com estudo, educação, mas a vida ensina bastante também. Legal. E se cumpre aquela condição do casamento, né? Na alegria e na tristeza. Exato. Na saúde e na doença. Eu posso dizer que no nosso caso. Então foi ali que foi a virada de chave e vocês dois tomaram a decisão de adentrar o desafio juntos. Sim. Aí foi ali que foi a virada de chave. Esse é o nosso momento, essa oportunidade que vocês deram para papelaria. Exatamente. Legal. Então conta para nós como que foi esse período do desafio e quais foram os principais frutos, né? Você falou do recorde de faturamento no terceiro mês, mas compartilha conosco também outros frutos que vocês colheram na papelaria. Rodrigo, as nossas dores, o que a gente passava, e talvez algumas a gente enxergava e tinha outras que elas imperceptíveis ali para nós, é basicamente o que a maioria dos empreendedores vivem. A gente tinha ali uma equipe, só que essa equipe a gente achava que era todo mundo bom, e de fato era. Mas talvez a nossa liderança não era tão boa ao ponto de extrair o melhor de cada um deles. Então a gente tinha uma equipe com 6 pessoas, mas todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo, às vezes, se atropelando, se cruzando ali. Então, no Desafio Empreendedor, logo no começo, uma coisa que a gente enxergou foi entender essas características, os comportamentos, os perfis de cada um e direcionar as tarefas certas para cada um. Perfeito. Logo, eu fazendo uma parte mais administrativa, a Gabi fazendo uma parte mais comercial, e a gente nunca tinha tido isso antes. E a gente já tinha... separar ali. Começamos a separar. A criar departamentos, uma empresa de 8 pessoas. E muitas vezes a gente pensa assim, não, isso aí é para empresas de grande porte, mas não é. Toda empresa, ela tem lá dentro os seus departamentos.
a gente começou a criar esses departamentos. Eu assumi muito mais o financeiro, eu tinha uma gerente que era uma gerente administrativa, depois eu criei uma gerente comercial, a Gabi era uma pessoa que estava no comercial, eu mais no administrativo, então a gente começou a dividir as funções dentro da nossa equipe, e isso foi uma das coisas que melhorou bastante. Legal. Porque olha só, a partir do momento que a gente tem uma equipe comercial, vivendo e respirando comercial, a gente já tinha pessoas responsáveis por melhorar o nosso faturamento. Sim. A gente começou a trabalhar... né? A gente começou a trabalhar com metas, a gente começou a ter alguns indicadores de performance e fazer essa equipe performar melhor. Legal. Então esse foi um dos fatores que melhorou muito. E sem contar agora da minha parte, a parte financeira administrativa que eu fazia, eu comecei a olhar de uma forma diferente, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte, ó, o lucro é fácil, né? O lucro, assim, na teoria o lucro é a receita menos a despesa, isso é lucro. Só que na prática não é tão simples assim. A gente tinha uma equipe que aumentava a receita, só que agora a gente tinha uma equipe que estava ali responsável por conter os custos. E aí esses conter os custos sem perder qualidade, muitas vezes numa negociação com o fornecedor, muitas vezes, às vezes, uma estratégia comercial diferente fazia com que o nosso custo reduzisse. Então a gente começou a entender o que estava por trás dessa teoria de receita menos despesa igual a lucro, e a gente conseguiu fazer a mesma empresa lucrar muito mais. E isso o desafio oferece. Sim. Que é um passo a passo também, né? Exatamente. Eles não chegam e coloca tudo de uma vez, né? Não é mágica, né, Rodrigo? Não tem receita Legal. do bolo. Então durou aí 7 meses o desafio lá na papelaria. Exato. E foi daí que nasceu o convite para vocês adentrarem, não como mais clientes, né? Mas sim para dar seguimento no processo de ampliação, não digo ampliação, de expansão do programa. Expansão, exato. Sim, no terceiro mês foi quando a gente bateu um recorde e aí eu comecei a enxergar, cara, agora com o conhecimento que eu tenho eu já posso voltar a empreender em outros segmentos. Você lembra? Pensei, eu vou agora começar a investir em outras coisas. E a Gabi chegou a começar a aprofundar muito na parte de e-commerce, de marketplace, a gente queria ir para a internet. A gente estava aprofundando isso quando foi no 6º mês o nosso consultor na época, que hoje é o nosso gestor, o José Leonardo, que está aqui, nosso escritório central aqui no Paraná, em Londrina, ele chegou e fez o convite. Ele falou, olha gente, o que vocês construíram, o que vocês fizeram aqui, eu atendi já inúmeras empresas e vi poucos empreendedores fazerem e viverem o desafio da forma que vocês viveram. Perfeito. Então eu queria fazer o convite para vocês. E aí quando ele fez o convite, de cara aceitando, né? Opa, estamos dentro. Foi bem emocionante o momento. Só que ele falou, só tem um detalhe. Vocês vão fazer parte da equipe de expansão que vai para o Paraná, então vocês vão atuar numa região nova, com pessoas novas, onde vocês não conhecem ninguém. Realmente foi um desafio mesmo. Né? Sair do vínculo da família para conhecer um novo estado, né? Cultura diferente, cidade diferente. Exatamente. Que legal. E ainda assim, quando ele falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, não, mesmo assim eu topo, eu tô dentro. Sabe por quê, Rodrigo? O que eu vi aquilo, a mudança que eu vi acontecer dentro da minha empresa, eu pensei, cara, eu quero fazer isso com outras pessoas, eu quero estar dentro das outras empresas, eu quero levar para os empreendedores que talvez não tenham esse nível de conhecimento, um pouco do que eu vivi aqui. Cada um assimila de um jeito. Para mim a gente se emocionou por várias vezes durante o processo, porque realmente foi uma transformação imensa dentro da nossa empresa. Legal. Mas eu pensei, falei, não, e quando a gente fala de propósito, hoje, Gabi, nós temos isso como propósito de vida. E quando a gente fala de propósito, já não, às vezes as decisões já de lugares e pessoas já não cabem mais a nós. Então a gente estava totalmente aberto, falando, não, cumprir o nosso propósito onde quer que Deus queira que a gente vá. Que legal. Compartilhar esse conhecimento com mais empresários. Né? Exatamente. Esse é o propósito que vocês têm com o desafio hoje. Sim. E legal. E depois desse convite, Douglas, como que foi? Vocês aceitaram o convite e uma curiosidade que eu tenho, como que foi a escolha da cidade? O porquê Campo Mourão? Essa pergunta é difícil. Essa daí. Não, mas vamos lá. Depois desse convite, claro, teve um tempo, que ele tem um tempo dentro do desafio de treinamento, ficamos mais legal, dois anos lá em Minas, atuando em Minas por 2 anos. Nesses 2 anos aí foram um ano praticamente de treinamento acompanhando o Zé Leonardo e o outro ano rodando turma lá, sozinho com outros consultores. Então 2 anos de trabalho lá até a gente vir pra cá, exato. Legal. Mas as escolhas da cidade foi um negócio bem interessante, que mandaram lá a lista, a gente ia atuar na região de Londrina e região de Maringá.
Então tá, a região de Londrina e Maringá tem cidades em torno aí. Quando nós pegamos a lista, nós começamos a olhar, e aí tinha um site que a gente fazia algumas pesquisas, como PIB, população, coisas assim, levantar informação, que isso é um comportamento que o empreendedor de sucesso tem que ter, e nós somos empreendedores dentro do nosso negócio, né? Então nós começamos a levantar essa informação. Mas eu me lembro que eu bati o olho lá em Campo Mourão, falei, vamos colocar essa cidade aqui, porque eu gostei do que eu vi escrito aqui, da cidade, do PIB, da população, de principal aqui tinha, né, tem aí a parte de agropecuária, mas tinha um bom comércio, uma série de coisas que pra gente fazia sentido. Tá, então Campo Mourão estava na lista como uma possível cidade. Aí um dia nós saímos de Minas e falamos, agora vamos lá para Paraná conhecer as cidades que a gente colocou na lista só para bater o martelo e confirmar. Então... Vieram dar um passeio. Vieram passear, né? Naquele momento nós íamos passear. E veio eu e a Gabi e mais 2 pessoas que até então faziam parte da equipe, hoje não mais porque ficaram em Minas. Legal. Mas nós viemos aqui conhecer as cidades, e aí fomos lá para Maringá, porque eram todas cidades no entorno de Maringá. Então estamos em Maringá, não, vamos para qual cidade? Vamos para Campo Mourão primeiro, porque é a mais longe das que eu tinha colocado como possíveis cidades. As outras eram tudo mais próximas ali de Maringá. Então vamos primeiro na mais longe, depois a gente volta e faz aqui as outras. E era pra gente ficar em Campo Mourão, a gente ia chegar tipo 8 horas da manhã, era pra ficar até 10, depois a gente ia pra segunda, depois ia pra terceira e pra quarta. Eram 4 cidades que estavam na nossa lista. Um dia só. E ia fazer isso aí todo num dia só. Depois que gostasse, a gente voltaria pra passar um dia inteiro, conhecer um pouco mais. Era um momento meio que pra sentir, andar pela cidade. Legal. Nós chegamos em Campo Mourão às 8 da manhã e eu me lembro que a gente ficou o dia todo. A gente foi embora 4 horas da tarde, porque a gente ficou realmente fascinado. A gente ficou fascinado com a qualidade de vida que tem, com a organização que tem, as pessoas receptivas como foram. Nós conhecemos aqui algumas pessoas naquele momento e essas pessoas foram super abertas. E quando a gente contou da ideia, do propósito, do programa, as pessoas, todas elas que nós conversamos, nos incentivaram. Que legal. Então foi assim um match, sabe, com o Campo Mourão. Então desde o início o pessoal já acolheram vocês super bem. Sim. Eu falo isso porque eu também vim de fora, Douglas. Eu vim de Umuarama e também fui super bem acolhido aqui em Campo Mourão. É um pessoal acolhedor, é uma cidade próspera, né? Eu acredito que vocês enxergaram isso também. Enxergamos, com certeza. Não, foi uma questão, assim, que a gente só acredita que foi realmente a resposta de Deus da cidade, porque era a mais improvável naquele momento. A mais improvável porque até então era mais distante, era que não tinha nenhuma outra cidade, porque é mais fácil, comercialmente falando, a gente escolher uma cidade perto de outra que já tem o desafio empreendedor. Em Campo Mourão não tinha nenhuma cidade próxima que tinha o desafio, então. Então, as pessoas, toda a nossa equipe já vinha povoando muito mais a região de Londrina, que era onde estava o desafio, começou aqui. E aí, começou lá em Londrina, aqui no Paraná. Aqui no Paraná começou em Londrina, em 2023. E aí as cidades ali ao redor de Londrina, tudo já começamos a povoar ali em 2023, começo de 24 começou lá. Que legal. E na contramão de todos, o Campo Mourão, que era a cidade que da lista, a princípio, era mais distante. Falei, mas parece que eu vim aqui, gostei, é isso mesmo. Bora se aventurar. Vocês saíram daqui definidos a voltar com o desafio. Decidido, isso. Legal. Definidos. Decidiram, deram uma passeada ali até 4 horas da tarde e falou, é aqui que a gente vai colocar o desafio. Exatamente. Que legal. Então a primeira turma que vocês abriram foi aqui em Campo Mourão. Foi aqui em Campo Mourão, foi em junho do ano passado. Em junho de 2024 foi a primeira turma aqui de Campo Mourão. Que legal. E até o momento vocês estão com quantas turmas? Nós estamos agora a terceira, logo lançaremos aí as vagas para a 4ª turma do Desafio Empreendedor aqui, e até agora 42 empresas já atendidas, ou seja, mais de 40 empresas atendidas nessas 3 turmas que estão em andamento ainda. Que legal, e conta assim um pouquinho de Campo Mourão, ô Douglas, igual eu já falei, né, eu também vim de fora. Quando a gente vem de fora, a gente tem vários desafios, né, os desafios do lado familiar. Você está saindo de um vínculo, né, do afeto da família, para conhecer uma nova cidade. E também tem a parte, de fato, colocar a operação para rodar. Então comenta quais foram os principais desafios que vocês tiveram aqui em Campo Mourão. Na verdade, os principais desafios é até a gente ser conhecido, né? Por daí as pessoas confiarem, isso não é só Campo Mourão, eu acredito que todos os lugares, até as pessoas falam, não, tá, quem são essas pessoas aí?
que chegaram aqui na cidade, estão apresentando um trabalho, será que esse trabalho é sério? Será que quem são essas pessoas? Então esse foi o grande desafio. A gente costuma dizer que é até a gente começar a ser conhecido na cidade, as pessoas conhecerem a gente de fato, isso aí foi o que aconteceu aqui. Então teve ali uma curva até a gente conseguir acessar alguns lugares e as pessoas darem espaço de fala para nós. As pessoas entender também, né? Como que é esse programa, né? Será que realmente é algo que dá para confiar? Porque envolve valor também, né? Envolve investimento, no caso, né? E eu vejo assim que o principal desafio, falando também do meu negócio, foi lançar a primeira edição. Exatamente. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E eu acredito que você também passou por isso. Então vocês lançaram em julho? Em junho. Junho de 2024 a primeira. Né, lançaram ali com quantas empresas, né, e como que foi, se você quiser comentar o resultado que você acha que é legal falar, né, um case bacana dessa primeira turma, que colhe fruto até no dia de hoje. Certo. Nós começamos a primeira turma ali, formaram 12 empresas de segmentos diferentes, porque daí nós colocamos uma empresa por segmento dentro. O trabalho que foi desenvolvido com essas empresas, e algumas pessoas perguntam, falam, tá, mas como que vocês trabalham em empresas diferentes? Não são problemas diferentes, dores diferentes, né, características diferentes? Na verdade, a parte técnica, sim, é diferente. Parte técnica que eu quero dizer é porque um, às vezes, trabalha com mecânica, outro trabalha produzindo comida. É diferente. Exato. A parte operacional é diferente. Mas o que a gente trabalha dentro da empresa é uma mudança de visão sobre gestão para o empresário. Então, quando a gente fala em gestão, as dores são as mesmas e a forma de lidar com aquilo é a mesma. Perfeito. Tem um case de sucesso? A gente sempre fala dentro do Desafio Empreendedor, as pessoas que são internas, que finalizaram a primeira turma, elas vão entender, elas entendem muito bem isso, que 80% das empresas elas crescem mais após o desafio do que durante. Porque durante o desafio, imagina o seguinte, são 7 meses e todos os meses a gente vai reunir e criar um plano de ação. Então, é meio que o Douglas está dando uma direção para como fazer. Aí imagina que você está criando toda uma estrutura, um alicerce. Sim. Depois desses 7 meses, o alicerce está formado. A empresa ela tem uma visão estratégica, ela trabalha o comercial, ela trabalha o financeiro, ela tem já um processo de gestão de pessoas, desde uma contratação até uma rescisão de contrato. Ela trabalha a parte operacional, entendendo e aprendendo a delegar funções. Isso tudo aqui a gente trabalha durante esses 7 meses. Legal. Depois que esse alicerce é formado, as empresas elas crescem mais depois. E eu recebi o feedback de uma empresária recente agora que finalizou a primeira turma do Desafio Empreendedor, que finalizou em janeiro, primeira turma. E essa empresária falou, olha, quando você me disse que 80% das empresas cresciam mais depois do desafio, eu achei que era conversa. Eu não acreditei muito, não. Só que ela foi e trouxe um dado. Ela falou, olha só, eu tô batendo todos os meses agora esse ano. Ó, o desafio acabou em janeiro. De fevereiro pra frente eu tô batendo todos os meus recordes mês a mês. Fevereiro foi recorde, março foi recorde, abril foi recorde, maio. E agora junho tá caminhando para isso também. Então, se for para eu falar de case de sucesso, tem empresas aí que cresceram 79%, 113%, tem números. Tem empresa que cresceu 10% de lucratividade. Imagina o seguinte, 10% de lucro. Se é a sua empresa, vamos fazer uma conta simples, sua empresa fatura 100 mil, crescer 10% é crescer 10 mil. Legal. Isso num ano. Lucratividade. De lucro, exato. Isso num ano é 120 mil a mais do que já lucrava antes. Legal. Só que eu gosto de ressaltar isso, que o trabalho que a gente faz, ele é para ser sustentável. Ele é um trabalho, um resultado crescente e sustentável. Ele vai permanecer dentro da empresa. Por isso que tem tempo de duração. É um tempo de criar todos esses processos e o empresário mudar o comportamento, de fato. Legal. Eu vejo assim, é porque vocês ensinam a fazer. Seria isso, né? Uhum. Pega na mão do empresário, né? Porque tem método. Então agora a gente vai para essa parte mais técnica, o método do desafio do empreendedor. Eu queria que você falasse para nós de forma fracionada como que funciona mês a mês, o que vocês entregam, né? Como que é esse programa. Legal. Olha só, eu sou um apaixonado pela metodologia e eu falo que o Paulo Eustáquio ele foi muito inteligente em fazer isso. O Paulo ele somou o que tem no mercado e colocou num produto só. Nós temos uma primeira parte que é um trabalho em grupo. Quando eu falo trabalho é porque é trabalho mesmo, assim, não é só teoria, como você vai aplicar isso aqui dentro do seu negócio. Então é como se você estivesse trabalhando. É uma parte onde a gente trabalha a visão desse empresário. Ele começa a enxergar o negócio dele de uma forma diferente. Então nós temos um trabalho em grupo, onde entra um grupo de empresários para uma sala de um hotel ou auditório, e a gente vai trabalhar uma parte de conceito.
Isso tem no mercado como curso. Legal. Né? E até quantas empresas que vocês conseguem atender? Geralmente é em torno de 12 a 20 empresas. Isso, né? legal. Eu coloco, daí cada consultor coloca, para a turma 4, nós vamos colocar aí uma meta, uma máxima de 15 empresas. Não vou trabalhar com mais de 15 empresas, porque nessa turma eu me dedico, né, ao máximo para essas 15 empresas, e aí eu consigo me dedicar ali dentro da metodologia com eles. Perfeito. Então, para a turma 4, nosso é o máximo 15 empresas. 15 empresas. Exato. Segmentos diferentes, né? Segmentos diferentes. Legal. Então, imagina, essas 15 empresas vão para essa parte aqui que se assemelha a um curso. Só que imagina, agora eu pego essa parte teórica do curso e vou para dentro da sua empresa, e na sua empresa eu vou te falar, tá, olha, nós falamos aqui sobre gestão financeira, sobre precificação, vamos entender aqui como está a sua precificação, vamos entender como está a sua contratação, vamos entender como está seu comercial, enfim, aí... Legal. Começa a entender o processo daquela empresa. Isso, só que aí vamos pegar a parte de conceito e aplicar, né? Então, vamos fazer isso dentro da empresa. Legal. Essa é a segunda etapa, onde a gente cria um plano de ação que ela tem uma duração de um mês. Dentro desse plano de ação, a gente vai partir desde o primeiro mês dos principais problemas, solucionando esses problemas. É claro que seguindo a metodologia, porque o problema a gente vai associando com outras coisas que lá na frente começa a fazer a diferença. Perfeito. Como, por exemplo, criar diretrizes de uma empresa, criar uma visão de futuro dessa empresa, trabalhar assim realmente a mentalidade do empresário para ele conseguir se enxergar lá na frente. Conseguir crescer também. Exatamente, né? porque Legal. Ele se enxergar onde você quer estar daqui 5 anos, onde você quer estar daqui 6 meses. Né? Não só olhar, tem a dor, problema, né? Só os problemas, aí você traz ali também o remédio para aquele problema. Exato. E faz o empresário também pensar no futuro, né? Exatamente. Ele projetar a empresa dele para crescer. É tirar o olho só do problema, né? E aí começar a olhar o que está ao redor. Muitas vezes eles estão tão focados, porque aquele problema talvez seja grande de fato para ele. Sim. Só que eu chegando às vezes com uma vivência, uma experiência, eu vou mostrar para ele que aquele problema não é tão grande quanto ele imagina, e a gente consegue solucionar isso e traçar um novo plano para crescimento da empresa. Legal. Então essa é a segunda parte aqui, a gente vai fazer esse planejamento aí que tem uma duração de aplicação para um mês. É um plano de ação para ser executado em um mês. E aí vem a terceira parte do trabalho, que é o monitoramento do trabalho, que é o trabalho como se fosse uma mentoria, onde eu acompanho esse empresário na aplicação. Acompanho de que forma? A gente valoriza e a gente sempre fala sobre resultado. Inclusive, se você vê lá, o cargo meu é consultor de resultados, que é diferente de consultor de empresas. Meu trabalho aqui, semanalmente, eu vou falar com esse empresário sobre resultado. O número, não é só pelo número em si, mas o número vai dizer para nós se o nosso plano está sendo efetivo, se está atingindo o objetivo ou não. Perfeito. Então, semanalmente, a gente mede o resultado daquele plano. E se for preciso, a gente muda a rota, ou então permanece, intensifica o que a gente percebe que está funcionando. Então, o trabalho do Desafio Empreendedor é somar essa parte do trabalho em grupo, que é uma parte de conceito, com a parte de planejamento e um plano de ação, com a terceira parte, que é a execução. E aí, por isso, a gente pega na mão desse empresário e executa junto com ele. Por isso. Legal. Então, são 3 etapas. Exato. Durante o período de 7 meses. Isso. Seria isso que o programa oferece. Exatamente. E fala para mim, Douglas, tem um mínimo de faturamento? Um mínimo de empresário? De empresário não, perdão. Um mínimo de colaborador? Pequeno, médio, grande porte? Qual que é o perfil de empresa que vocês atendem? Isso. A gente tem ali um público-alvo, um ICP formado, que são empresas que faturam acima de 30 mil, que tem mais de 6 meses de mercado. Legal. E tem mais de 3 colaboradores. Só que, Rodrigo, isso aí é unânime dentro do desafio. O Paulo ele reforça muito isso, que o nosso trabalho não é sobre o tamanho da empresa, mas sobre o perfil do empresário. Então, o que a gente busca, às vezes, não é a maior empresa ou as melhores empresas. Nós buscamos os empresários que estão com mais vontade de crescer. Aquele cara que para ele é uma prioridade, a empresa dele, que ele está naquela fase de expandir, de resolver, ele quer avançar no mercado. Sabe aquela pessoa que está ambiciosa, com sangue nos olhos, assim, e a faca nos dentes? Esse é o cara que a gente busca para fazer o Desafio Empreendedor. Legal. E qual que tem que ter esse perfil, né, de crescimento? Porque eu falo assim, pode ser que você que é empresário, né, esteja acompanhando esse episódio, né, será que o desafio do empreendedor é para minha empresa? Nossa, eu comecei agora, ainda sou pequeno, meu faturamento é curto, mas o desafio do empreendedor também é para aumentar, né, faturamento, aumentar a equipe, toda essa parte de gestão.
Então, né, até pegando um pouquinho desse gancho, ô Douglas, eu tenho uma pergunta aqui que eu acredito que é bem legal, né? Aqui, pessoal, não tem cortes, né? No ao vivo. Fala pra mim, existe hoje alguma objeção quando você vai apresentar o desafio, né? As pessoas colocam ali barreiras, alguma objeção que vem da cabeça do empresário mesmo. Tem alguma objeção que a pessoa, será que o desafio funciona? Como que é isso? Rodrigo, tem duas principais coisas que a gente ouve e é da vontade da gente falar, cara, é por isso mesmo que eu tô aqui sentado com você. Legal. A primeira coisa é tempo. Tem os empresários que falam, cara, é legal, gostei, mas eu agora não tô no momento, eu não tenho tempo. E sabe o que é pior? Que daqui 5 anos, se eu sentar com esse cara de novo, com esse empresário, essa empresária, eles vão me dizer a mesma coisa, eles vão dizer que estão sem tempo. Perfeito. O nosso trabalho na parte de gestão operacional, a gente trabalha para melhorar a gestão do tempo desse empresário. Porque realmente o empresário que está 100% no operacional, ele nunca vai encontrar tempo para gerir a empresa dele. E o pior é que quando ele não encontra esse tempo, ele está perdendo dinheiro. Ele está deixando dinheiro na mesa, ele está saindo dinheiro pelo ralo. E aí quando eu escuto isso, eu penso, é por isso que eu estou aqui. É para melhorar isso aí na sua empresa. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que eu escuto é o empresário muitas vezes. Cara, isso aqui é uma coisa que dá vontade também de sentar com o empresário e apresentar mais detalhes para ele de qual vai ser, às vezes, o problema que ele vai enfrentar lá na frente. Mas eu vejo empresa que talvez está com dificuldade, ele pensa que para ele crescer, ele precisa reformar, ele precisa expandir, ele precisa de uma filial. E aí eu já sentei com o empresário que o cara falou, não, minha empresa está estagnada, eu vou abrir uma filial, a minha empresa está estagnada, eu vou ampliar o negócio. Só que muitas vezes esse faturamento está estável assim, não é por falta de espaço, não é por falta de uma filial. E aí o cara vai lá e ele acaba se equivocando. Então ele fala, olha, eu gostei do desafio, mas não é o momento porque eu vou investir na expansão, eu vou investir em outra coisa. Só que o que eu percebo é que muitas vezes ele ainda não está preparado para esse novo passo, porque nem a unidade inicial, nem a matriz dele não está pronta. Legal. Não tá 100%. E aí dá vontade de sentar ele e falar, olha só, se você fizer isso, os riscos são esses. Só que se eu falar isso pra ele, vai ficar parecendo que eu tô falando porque eu quero vender o meu produto. Perfeito. Então, são essas duas principais objeções. Existem outras objeções? Com certeza. Só que aí a gente vai aprofundar, entender. Mas essas duas são aquelas que quando eu escuto dói. Eu falo, cara, peraí, é por isso mesmo que eu tô aqui. Porque é normal, né? Eu também, eu preciso vender, né, o meu negócio, o meu serviço, e sempre vem as objeções. E hoje também, Douglas, tem aquela parte dos coach, né? Tem muito coach, tem muito curso, tem muita mentoria. É comum as pessoas confundirem? Sim. É bem comum as pessoas acharem que é evento, que é curso, que é palestra. Quando vai ser esse evento aí? Eu já recebi mensagens como essa no Instagram. E aí é para nós aí um grande desafio para explicar do que se trata de fato. E aí a revista Carla entra de uma forma muito importante nisso, porque é uma forma de explicar o que é o trabalho. Porque muitas vezes eu só consigo explicar para os empresários que eu sento. E aí agora é uma forma de veicular isso aí, sem às vezes eu estar sentado com aquele empresário. E quebrar dessa visão aí de que é curso, que é coach, que é palestra ou algo assim. Legal. É ter a oportunidade, né, de explicar um pouquinho mais sobre o programa, né, para as pessoas entenderem, porque eu sempre comento também no meu negócio, não adianta você interpretar, né, eu sempre falo, cara, não interpreta a revista, deixa que eu explico para você como funciona. Aí nós vamos entender juntos se de fato a revista faz sentido para você ou não faz sentido. Então isso também você tem essa abordagem, você chega no empresário e fala, olha, realmente, de fato, o desafio do empreendedor vai contribuir com a tua empresa. E existe alguma garantia para aquele empresário que entra no desafio? Sim. Olha, eu quero até puxar um gancho do que você falou. O que nós, por exemplo, quando a gente faz anúncios pagos ou coisas assim, o que nós buscamos é sentar com o empresário e fazer ali um diagnóstico junto com ele. É um processo de seleção para entender se a empresa dele está realmente no momento. Pode ser que eu sente com o empresário e fale, olha, de fato, baseado no que você está me falando, talvez não seja o melhor momento para você, e aí fica ali uma boa relação, porque daí não fica aquela relação de venda a qualquer custo. E não é esse o nosso objetivo. Sim. E aí,
já não é esse o nosso objetivo justamente por isso. Porque a gente tem uma garantia contratual, uma cláusula contratual que garante o resultado para o empresário. Então, o empresário ele precisa ter aquilo como uma prioridade e a empresa dele precisa também estar pronta para entrar no processo. Legal. E a gente senta com cada um dos empresários justamente para isso. O desafio você não vai arrastar para cima e fazer o seu pagamento de forma online lá. O desafio nós vamos sentar com aquele empresário. Ele vai colocar lá os dados dele, ou nós vamos, ou eu ou alguém da equipe, sentar com ele e entender qual é o momento dele. Legal. Fala para quem está acompanhando a gente, Douglas, como que funciona, né, essa garantia de resultado que vocês têm no contrato. Né, explica certinho para o pessoal, né, para o empresário que está assistindo esse episódio, como que funciona essa garantia. Isso. É uma garantia de resultado. Quando a gente fala de resultado, a gente está falando de lucro. Melhorar, aumentar o dinheiro. Imagina o seguinte, o investimento que aquele empresário faz, se ao final dos 7 meses ele não tiver alcançado, a gente reembolsa, a gente devolve o valor. Olha, por isso você devolve o investimento. Devolvemos o investimento. Por isso é necessário entender a realidade de cada empresa, fazer de fato essa seleção, porque dei um exemplo aqui, são só 15 vagas para a próxima turma de Campo Mourão. Então, sendo uma empresa por segmento. Se entra uma empresa do segmento, os concorrentes já não entram nela. Legal. Então a gente senta com esse empresário para entender o momento dele, porque tem 2 pontos. Eu costumo dizer, eu tenho um compromisso com o resultado desse empresário. No primeiro desses pontos é porque um cliente satisfeito, ele abre muitas portas. Legal, perfeito. Então eu quero que aquele empresário esteja realmente entregue e se dedique o máximo para aquele resultado ser muito bom e ele depois abrir outras portas e falar para alguns amigos do ciclo, do vínculo dele, né? Esse primeiro ponto. E depois essa garantia realmente financeira de resultado. Porque se o empresário se dedicar na parte dele, na nossa parte aqui nós vamos entregar o máximo. Legal, só para deixar claro também, é muito importante, né? Tem critérios, né? Então, claro, porque assim, às vezes a pessoa, eu vou fazer, vou lá me arriscar, né? E se não der, vão devolver o meu dinheiro, né? Mas não é bem assim. Tem critérios, tem que se comprometer com o programa. Comenta sobre os critérios. Exatamente. O principal critério, Rodrigo, é realmente o comprometimento. Legal. Eu costumo dizer para os empresários que é um trabalho que é 50-50. Não adianta nada a gente definir ali um plano de ação e para ser executado em 30 dias e eu voltar no próximo mês, a gente sentar e avaliar aquele mês anterior e nada foi aplicado. Exato. Então, se a gente define uma estratégia comercial, se a gente define ali uma estratégia financeira ou qualquer outro tipo de estratégia como essa, se não for aplicado, o resultado não vai mudar. Não dá para ter resultado diferente se continuar fazendo a mesma coisa. Atitude igual, né? Exato. Perfeito. Então, se o empresário, por isso eu digo que a gente precisa sentar e saber se é uma prioridade para ele. Porque o cara que diz, assim como eu quando fui cliente, se o cara disse que, cara, eu vou entrar aqui no desafio porque eu quero mudar a realidade da minha empresa. E quando eu digo mudar, pode estar num cenário como eu tava, né? Que eu tava vindo de um cenário desafiador, ou então já é uma empresa que tá há anos aí estagnada e ela quer crescer. Mas se aquele empresário estiver disposto a entrar de cabeça, mergulhar fundo no desafio, eu não tenho dúvidas de que o resultado vai ser muito bom, porque daí encaixa, né, o 50% meu com 50% dele e o resultado ele vem. A única exigência que nós temos é de fato comprometimento. Legal. E quando você fala de resultado, né, algo que desperta muito interesse dos empresários, né, desperta muita curiosidade. No seu papel de consultor de resultado, né, qual é a finalidade, qual é o serviço que o que a sua função de fato faz dentro da empresa? Né? Você já falou de todo esse acompanhamento, já explicou para nós sobre o método do desafio, né? Mas falando assim de resultado, é planilha, né? Como que funciona? Tá. Rodrigo, olha, resultado para todos os empresários é lucro. Produtividade. Se um ou outro às vezes não enxerga dessa forma, é uma oportunidade aqui nesse podcast de mudar a visão. O resultado é lucro. Só que o lucro ele é só consequência. O lucro ele é consequência de uma série de fatores dentro de uma empresa. Dentro de todas as empresas tem pelo menos 5 áreas da gestão, que são as áreas onde a gente atua. Que é a gestão estratégica, a gestão comercial, a gestão de pessoas, a operacional e a financeira, que é o que traz o lucro. Legal. Então nós vamos atuar dentro dessa empresa. Ferramentas, a gente traz sim ferramentas de gestão comercial, ferramentas de gestão financeira, mas o trabalho em si, ele não é sobre ferramenta. Ele é sobre mudança de comportamento. Porque imagine o seguinte, conhecimento, você pode ter acesso a um conhecimento, eu ter acesso ao conhecimento e o nosso espectador aqui ter acesso ao mesmo conhecimento. Só que cada um vai fazer desse conhecimento algo diferente, talvez. Isso é comportamento. Quando eu tenho acesso a um conhecimento e eu aplico esse conhecimento,
então eu começo a me comportar daquela forma. Então o trabalho que nós vamos fazer dentro dessas áreas de gestão é mudar o comportamento do empresário. Sabe aquele extremamente planejador, ele vai começar a ser o cara que vai pôr em prática, aquele procrastinador ele vai pôr em prática, porque vai ter ali um passo a passo para ele fazer, simplificar a vida desse empresário. Muita gente tem uma ótima ideia. Você não faz ideia de quantos empresários eu sempre falou assim, eu sempre pensei em fazer isso, só que eu nunca soube por onde começar. Legal. Então é falar, simplificar aquilo para o empresário. Olha, então vamos começar assim, ó, você vai fazer primeiro isso, depois isso, e criar um mapa para ele ir lá executar. Então as ferramentas elas vêm dentro do trabalho, mas a principal mudança que acontece é realmente a forma do empresário passar a liderar, a assumir de fato as rédeas da empresa. Legal, então é uma mudança de mentalidade. Sim. O empresário ele tem que mudar a mentalidade dele, aí entra também o merecimento, né? Hoje eu pergunto para você, empresário, né, a sua empresa está no lugar onde ela merece? Né? Então, pegando desse gatilho, ô Douglas, fala um pouquinho assim do perfil, né? O perfil do empresário que contrata o desafio do empreendedor. É aquele perfil que eu imagino que quer mudar, quer agregar mais ferramentas, aumentar o negócio e também quer tirar o negócio de uma situação que pode ser que não está tão boa para levar em outro nível. Seria isso? Exato. Olha, eu costumo dizer que são 3 tipos de empresários aí diferentes que geralmente buscam desafio. Tem aquele que, assim como eu lá atrás estava numa situação financeira desafiadora e queria que eu jogasse uma boia salva-vidas para mim, o desafio foi essa boia. Esse é o... Ou só apertar ali, saiba mais, vem que eu mudo o seu negócio. Esse aí ele deposita um nível de confiança e de responsabilidade muito grande em nós, porque ele confia que a gente vai realmente salvar a empresa dele. Esse é um tipo de empresário. Tem um outro tipo de empresário, que é um empresário que ele está há muito tempo no mercado já, só que ele parou de ver o crescimento da empresa. A empresa já há anos ela não cresce, a empresa há anos, se for ver, ela está crescendo só a inflação ou menos do que isso, ou até está decrescendo. Então tem esse perfil de empresário. E tem muita empresa na cidade aí, que é uma empresa renomada, que já está uma empresa sólida, que estão nesse cenário. Então esse perfil de empresa legal, interessante. Também. E tem aquela turma também que não consegue se atualizar, né? Exato. As porque coisas estão mudando. O desafio também ele é um programa atualizado, né? Vocês têm um método, mas observam o mercado. O tempo todo. Quando a gente falou hoje sobre comercial aqui no desafio, é totalmente diferente de quando eu entrei lá no comecinho de 2022. Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial e dentro do comercial tem muita ferramenta com inteligência que auxilia esse empresário, né? Então a gente vem se atualizando. Eu, como um consultor, estou sempre em busca de conhecimento para trazer para os clientes. Mas estava falando, o terceiro tipo de empresário é aquele empresário que ele está realmente em crescimento, que é, sabe, aquela empresa que cresceu e desde que foi fundada, e desde que foi fundada continua crescendo. Só que o que acontece com essa empresa? Muitas vezes ela começa a desorganizar, porque está muito centralizado ainda no empresário, e ele precisa delegar algumas funções, porque senão a empresa dele vai começar a desorganizar muito, e aí começa a perder clientes, e aí começa a trazer um transtorno. Legal. E para aquela pessoa que está nos acompanhando, dependendo, já recebeu uma visita do Desafio do Empreendedor, ou está na dúvida, pô, legal, gostei desse conteúdo, mas eu tô na dúvida. O que você diria para ela? Olha só, o Desafio Empreendedor ele é um programa de desenvolvimento empresarial. E se você é empresário e você sabe aquele perfil de empresário ambicioso, se identificou com isso que eu falei aqui sobre o perfil de empresário que a gente busca, tá em uma desses 3 modelos aqui, dessas 3 situações, me chama no direct do Instagram ou me chama pelo WhatsApp. Vamos bater um papo sem compromisso para eu te explicar como funciona o Desafio Empreendedor. Mas o que eu posso dizer para você, se eu pudesse dar uma dica, Rodrigo, para todos os empresários que estão nos assistindo aqui, independente de ser o Desafio Empreendedor ou outro método, o empresário ele deve estar sempre em busca de conhecimento. Perfeito. A escola comum ela não nos ensinou a empreender. E tem muitos profissionais aí que têm formação técnica, mas não têm formação em empreendedorismo. Existe hoje no mercado inúmeras possibilidades dessas pessoas estarem se atualizando e buscando conhecimento. Então eu sou um defensor do conhecimento, um defensor de buscar realmente se especializar como um empreendedor de fato. Porque muitas vezes a gente, está buscando, vejo muitos empresários buscando especializações só em suas áreas e não do lado empreendedor de... Conhecimento nunca é demais. Né? Exatamente. Tem que buscar ferramentas, conhecimento. Né? O mercado ele muda. Né? A gente tem que acompanhar também essas mudanças.
né? Sempre está se atualizando. E para a gente já ir caminhando para a reta final, Douglas, você já contou um case para nós, a primeira turma. Eu gostaria que você contasse algo mais específico, né? Um case que você pegou aqui em Campo Mourão, né? Falando aqui direto com o nosso público, que o empresário chegou até você e ele teve uma mudança top. Falar, pô, o cara tá no programa ou já finalizou e que deu aquele resultado muito legal. Que fala para nós um case de sucesso aí, que você lembra. Então, tem vários, mas tem um empresário que me chama a atenção agora, ela tá fazendo a turma 2, e quando a gente começou ali o trabalho do desafio e as coisas foram caminhando, chegou no 3º mês, ela falou assim, nossa, mas os resultados começaram a acontecer de uma forma tão natural. E aí ela falou, eu achei que para eu alcançar esses resultados eu precisaria reinventar a minha empresa. Olha lá. E aí ela fez uma apresentação recente lá para os colegas e ela falou, eu percebi no desafio que eu não preciso reinventar a minha empresa, que eu só preciso enxergar e olhar para as coisas certas. Essa empresária, a empresa dela estava decrescendo 4% por ano. E é interessante que os empresários do desafio eles ficam com isso na ponta da língua, porque a gente monitora tanto o resultado que eles começam a se ligar nesses percentuais. A minha empresa está crescendo tanto, decrescendo tanto, percentual X, Y, enfim. Ela falou, minha empresa estava decrescendo 4%. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho lá, foi bem interessante porque envolveu muito a equipe dela engajou e comprou a ideia do que a gente propôs. Então envolveu a equipe dela, várias ações comerciais lá, e hoje ela está num crescimento de 14%. Aí às vezes as pessoas podem pensar, só 14%, mas é 14, mais os 4 que ela estava decrescendo, então ela está crescendo hoje 18%. Uma empresa que vinha há 2 anos já sem bater uma meta, sem um crescimento. Legal. Tem vários cases de sucesso, tem um case de sucesso que crescimento de 303%. Só que uma empresa em um outro cenário, numa fase de expansão. Perfeito. Agora essa empresária, ela me chamou a atenção porque ela falou, não precisa reinventar a minha empresa para fazer isso, eu estou só fazendo de uma forma diferente. É isso que a gente faz, é mudar realmente a forma daquele empresário agir dentro da própria empresa. Que legal, muito valioso o bate-papo contigo, Douglas. Eu acredito, né, a não ser você, para mim sanou todas as minhas dúvidas, né, eu acredito assim, foi bem esclarecedor. Teria algo para acrescentar? Olha, a única coisa que eu gostaria de acrescentar aqui, aproveitar o canal de vocês, é que logo, em breve, nós vamos lançar as vagas para 4ª turma do Desafio Empreendedor aqui em Campo Mourão. E o que eu posso adiantar é que já tem até uma lista de espera aí, graças a Deus o trabalho aqui tem sido muito bom. Então são só 15 vagas. Então se você deseja aí conhecer um pouco mais sobre o trabalho, ter uma conversa sem compromisso para saber se o Desafio Empreendedor faz sentido para você, se você está nesse momento, para haver essa troca realmente aí, pode me entrar em contato e vamos bater esse papo. Legal, então esse foi o Douglas Venâncio, ele é o consultor de resultados do Desafio do Empreendedor, um bate-papo muito valioso, conhecemos um pouquinho da vida pessoal dele e principalmente do profissional. Douglas, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você tem uma agenda super apertada, mas hoje foi um bate-papo que para mim foi muita informação valiosa, foi um papo muito rico aí. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Rodrigo. Eu agradeço você, agradeço todos os nossos espectadores e me coloco à disposição. Show de bola! Mais um episódio do O Especialista Podcast. Até a próxima!